Meus amados irmãos, eu convido vocês para continuarmos uma meditação ainda no livro de Jonas. E nesta ocasião nós vamos ao capítulo de número 3. Livro do profeta Jonas. E nesta ocasião nós vamos meditar no capítulo de número 3. Se houver o tempo, avançaremos para o capítulo de número 4. Para buscarmos então um fechamento desse pequeno e importante livro com lições abençoadoras para a nossa vida. Jonas, capítulo de número 3. Os irmãos encontraram? Amém? Esse amém está desenganado pela medicina, hein, irmãos? Vocês não tomaram café, não jantaram não? Amém ou não, irmãos? Aí está melhorando. Diz assim o texto sagrado: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Tem uma versão que diz, era uma cidade muito importante para Deus, muito importante. E aí o muito importante aqui não é porque ela é economicamente forte, ou porque ela é estrategicamente forte em termos geopolíticos. Ela é muito importante para Deus porque Deus ama pessoas. E esta era uma cidade que tinha aproximadamente 150 mil habitantes. E diz o texto, então, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Eu gostaria que vocês repetissem comigo: os ninivitas creram em Deus. Muito bem. Então diz o texto no verso 6: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém. Amados, nós temos já falado um pouquinho sobre este livro, sobre esse profeta e sobre as circunstâncias que Deus enviou o profeta à cidade de Nínive. Eu então quero me ater exclusivamente nesta ocasião sobre o capítulo de número 3. O capítulo de número 3 vem com mais uma oportunidade que Deus dá ao profeta e à cidade. Alguns acreditam que o capítulo 3 é apenas sobre a cidade. Não, o capítulo 3 é uma oportunidade a mais que Deus está concedendo ao profeta. E esta é uma das grandes belezas do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus sempre de novas oportunidades. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus cuja sua bondade se estende de geração após geração. Com Deus, nós certamente nunca estaremos esgotados no que tange a oportunidades, desde que nós estejamos no tempo que Ele determina.
E eu acredito piamente que esta é uma boa mensagem para se ouvir. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de novas oportunidades. Todos nós precisamos não apenas de uma segunda oportunidade, nós precisamos de muitas oportunidades, de muitas novas oportunidades. Se você fizer um relato bem atento, detalhista da sua vida, você há de convir comigo que você só está aqui porque Deus tem te dado novas oportunidades, muitas e inumeráveis vezes. O Senhor tem sido muito compassivo comigo e com você. Esse Deus a quem nós servimos é um Deus cuja sua misericórdia é algo que nos deixa sempre estarrecido. Eu sempre digo e repito, e em cada oportunidade que eu tenho, eu gosto de recitar Lamentações de Jeremias 3:20 a seguir, quando ele diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas sobre nós a cada manhã, e esta é a causa de nós não sermos consumidos. Estas misericórdias é mais um crédito da graça que nos é colocado na nossa conta todas as manhãs. É como que se no dia nós estivéssemos cometendo algumas coisas que deixasse a nossa conta com saldo negativo. E quem já esteve no negativo sabe que é muito ruim se acordar e verificar que a sua conta está negativa. Mas esse Deus é o Deus que todas as manhãs, quando abrimos os nossos olhos, Ele faz de novo um crédito de graça na nossa vida, zerando a nossa conta e nos dando a oportunidade para continuarmos a nossa caminhada segundo o patrocínio da sua própria misericórdia. Como é bom servir esse Deus, como é bom pertencer a esse Deus, o Deus que não leva em consideração o pecado que cometemos ontem e cuja proveniência da sua graça nos dá uma nova oportunidade no dia chamado hoje. Irmãos, e eu não estou falando isso aqui para consolar um pecador descrente. Eu estou falando isso aqui para consolar você, porque o Jonas dessa história sou eu. O Jonas dessa história é você. Todos nós precisamos de uma nova oportunidade. E nesse capítulo de número 3, aqui está o Senhor concedendo a Jonas uma nova oportunidade. O texto diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. E deixe-me dizer que o crime de Jonas não era um crimezinho qualquer. Jonas estava se eximindo de ser o porta-voz de uma mensagem salvadora para não menos do que 120 mil pessoas. Imagine você ter a oportunidade de salvar uma cidade com uma palavra e você falar: não quero, não vou, e fazer tudo ao contrário do que Deus estabelece. Isso é um crime hediondo, irmãos. Deus poderia ter aniquilado a vida do Jonas, Deus poderia ter destruído Jonas, Deus poderia ter permitido que ele morresse afogado, Deus poderia ter mandado o peixe não para o engolir e o preservar, mas para triturar o profeta. Mas Deus é Deus sempre de novas oportunidades. Como é bom celebrar ao Deus das novas oportunidades, meus irmãos. Como é bom saber que o nosso Deus é o Deus que nos dá novas oportunidades. De vez em quando a gente avalia a nossa vida e faz uma equivalência daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a gente pensa e chega à seguinte conclusão: Senhor, obrigado, porque o Senhor decidiu me dar uma nova oportunidade que eu posso estar onde eu estou. É por causa desta nova oportunidade que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo no dia de hoje. Jonas
ele recebeu uma segunda oportunidade, como também a cidade de Nínive está recebendo também mais uma nova oportunidade. E a mensagem que Deus entrega então ao profeta é: você vai lá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, como eu disse, uma cidade importante para Deus, sendo necessário 3 dias para percorrer. Veja o versículo de número 4, você vai entender algo que eu quero lhe explicar. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia. O versículo acima, o 3, diz que eram necessários 3 dias. O Jonas foi, mas foi de má voia, como diz o povo. Ele não foi com boa vontade. O Jonas obedeceu, mas não obedeceu com a boa vontade. E o capítulo 4 vai nos explicar que ele realmente não estava com toda a boa vontade para cumprir. Acontece que, mesmo não se dispondo integralmente, ele transmite a mensagem central. E qual é a mensagem central? Nínive, dentre 40 dias, Deus vai destruir esta cidade por causa dos vossos pecados. A palavra de Deus foi dita, e a palavra de Deus veio como um confronto profético contra a cidade de Nínive. E a cidade, os moradores de Nínive, creram na palavra do profeta. E aí há algo belo aqui que está acontecendo, porque eles não estão atentando-se apenas para a mensagem, mas para o envio que Deus fez do seu profeta. Porque Nínive era uma cidade malquista pelos seus inimigos. Nós já explicamos na introdução desta mensagem que Nínive era uma espécie de grupo Hamas. Imagine, eu não estou falando da faixa de Gaza, dos moradores de Gaza, mas dizem hoje os especialistas desse conflito que há mais do que 30 mil homens aproximadamente radicais que vivem na faixa de Gaza. Esses homens a quem eu estou me referindo, eu estou falando do grupo Hamas, homens terroristas, homens malignos, homens destrutivos, homens iníquos, homens sanguinários. E de repente, Deus chama você para sair daqui e lá pregar dentro daquela cidade e falar para esses 30 mil homens se arrepender, porque senão Deus vai destruir. Bom, certamente você ia fazer como Jonas, você não ia querer ir. Mas indo você àquele lugar, certamente a sua ida até lá iria provocar uma seguinte reflexão: como pode Deus se ocupar de gente tão perversa como nós, fazer com que um inimigo dele um inimigo nosso venha até a nossa cidade só para nos alertar de algo que pode acontecer? Será que nós não deveríamos ouvir esta mensagem e este gesto de compaixão e de bondade? E a mensagem teve a acolhida no coração dos homens de Nínive e também do rei. A palavra de Deus penetrou o coração daquele povo. E uma das coisas que me chamam a atenção nesse capítulo de número 3 é que não importa qual seja o conteúdo da palavra, a palavra de Deus tem poder. Se é palavra de Deus, esta palavra tem poder para mudar corações. Daí é que nós, principalmente que nos ocupamos do altar com uma palavra que ensinamos, temos que ter a seguinte consciência: que a mensagem quem dá é Deus, e o Deus que dá a mensagem é o Deus que se responsabiliza
pelo conteúdo da mensagem. Por isso, o pregador, o mensageiro, ele não deve estar preocupado qual é a aceitação dos ouvintes. Será que esta mensagem vai ofender? Será que tal pessoa, será que tal família, será que tal grupo vai se sentir ofendido com esta palavra? Se a palavra de Deus é enviada de maneira exortativa, de maneira enérgica, confrontadora, o compromisso do mensageiro é apenas falar a palavra. O profeta Jeremias, entendendo a palavra dura que Deus também estava concedendo a ele, e em uma crise que ele estava tendo, de pregar a palavra e não ver o resultado, Deus falou para Jeremias: Jeremias, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Ela vai batendo, ela vai confrontando, ela vai tirando lasca, até que ela venha criar uma moldura, até que ela venha criar uma imagem de acordo com aquilo que ela foi enviada. A palavra de Deus, ela tem poder. E a gente não precisa, irmão, ficar, sabe, fazendo arranjos para falar a palavra, tentando encontrar palavras bonitas para pregar uma repreensão. Irmãos, quando Deus diz, assim diz o Senhor, o profeta não pode querer colocar ponto e vírgula onde Deus não falou nada. Se Deus fala, o profeta só deve abrir a boca e falar, assim diz o Senhor. E o que ele disse, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala. O que me assusta é que hoje há uma geração de obreiros, de pastores, de ministros, que querem curar a igreja, mas eles querem curar a igreja, sabe com o quê? Com afago, com uma mensagem híbrida, com uma mensagem adulterada. É um combustível flex. Eles falam, mas eles falam para os ouvidos. Eles falam para o intelecto, eles falam para o ego. E eu vou dizer uma coisa, eu não creio que nós estamos melhores do que Nínive, como eu não creio que nos dias de Jesus, nós estamos melhores do que os dias de João Batista e os dias de Jesus. Por isso Jesus pregou também, arrependam-se. Por isso João Batista pregou, arrependam-se. E eu creio que é o tempo de que a nossa voz, dita no altar e em toda ocasião, seja: arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. Se em um culto nós ouvirmos sobre arrependimento e no outro ouvirmos sobre arrependimento, é o Senhor tendo compaixão e misericórdia da nossa vida, porque o cálice da ira de Deus está se enchendo, e só há uma maneira disto voltar atrás: quando houver uma completa metanoia, quando houver uma completa mudança na nossa vida, a fim de que não sejamos alvos do castigo de Deus. E eu vou dizer, amados, nós precisamos, repito, falar isso e não se preocupar. Há muitas igrejas que elas não querem ofender, e aí nós estamos ouvindo uma geração, irmão, de pregadores, e essa geração que está se ocupando aí de ganhar seguidores, eles têm uma preocupação de falar uma palavra dura e perder seguidor. O compromisso deles não é mais com Deus, o compromisso deles é de acordo com o que uma agenda pode fornecer, a projeção que uma mensagem pode dar. O obreiro que Deus envia, o obreiro que Deus aprova, ele tem uma só preocupação: ser fiel ao que Deus falou ao seu coração. Por isso que eu vou dizer uma coisa, irmão, é inconveniente ser profeta. É muito inconveniente ser profeta. Porque o profeta não fala o que quer. O profeta fala o que Deus quer. E eu vou dizer uma coisa, Deus nos chamou para ser profeta.
Nós temos a sintonia com o céu, nós temos a sintonia com a palavra, e é por isso que, na maioria das vezes, profeta tem poucos amigos, porque o profeta precisa falar o que Deus manda, somente o que Deus manda. Eu lembro-me do texto bíblico no livro dos Reis, quando a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele num lapso de fragilidade, ele faz uma aliança com Acabe. Lembram-se desse texto? E ele diz: não, Acabe, o seu exército é também o meu exército, nós somos um só, Israel é um só, e aí eu vou estar com você. Só que o Ezequias é um crente que está fazendo algo sem consultar a Deus, ele está indo apenas pelo seu coração. Aí ele chama o Acabe e diz: Acabe, será que não tem uns profetas aqui para que a gente possa consultar se essa batalha é ou não? Aí o Acabe chama os profetas, e os profetas, eles fizeram uns ensaios, igual tem um ensaio aqui de quarta, um ensaio de sexta, eles ensaiaram antes, e chegaram na frente do Ezequias e falou aquela coisa bem ensaiada. Aí o Ezequias olhou e disse: não, isso não está natural não, isso aqui está tudo esquematizado, não, Deus não está nesse negócio aqui que vocês estão falando não. Aí ele faz uma pergunta: será que não tem um profeta de verdade para que a gente possa consultar? Aí o Acabe diz: tem, só não gosta de mim, nunca fala nada de bom ao meu respeito. Olha como o Acabe é, o profeta não fala mal dele, o profeta fala contra a conduta dele. Aí ele toma a intriga como pessoal, é o Micaías, então chama ele. Aí ele vai lá, aí quando ele vai lá, o rei fala para ele: olha, não omita a palavra de Deus. Aí ele vai debochado e diz: não, Acabe, pode ir para a batalha, vai tranquilo, porque você vai se dar super bem na batalha. E ele fala isso num tom sarcástico. Sabe quando a gente sabe que a pessoa vai assim, dar uma topada, bater a cabeça, porque não quer ouvir um conselho, quer fazer o que quer fazer, porque quer fazer e não quer ouvir ninguém, e só está perguntando só para poder fazer a gente passar raiva? Aí o Micaías falou a mesma coisa: não, vai, pode ir, vai tranquilinho. Aí ele disse: não, isso aí não é a palavra do Senhor. Micaías, fale-me a palavra do Senhor. Ele disse: então eu vou dizer qual é a palavra para você. Está vendo esses profetas que estão tudo aqui? Tudo mentiroso. Deus não está na boca de nenhum deles. Imagine um profeta olhando para uma congregação inteira e falando: tudo mentiroso. Deus não falou nada na boca deles. Vocês vão, essa batalha não é do Senhor, e você vai ficar no meio do caminho você fica. Deus vai te encontrar no meio da batalha. Aí o Acabe ficou com medo. Quando ele acaba de dar o recado, vem um homem e dá um soco na boca do profeta e manda prender ele enquanto a batalha não acabasse. Aí ele disse: não fala isso, porque eu não vou ficar preso enquanto a batalha não acabar, senão eu vou ter que ficar aqui para o resto da minha vida. Você não vai voltar da batalha. Agora vocês podem me prender, agora vocês fazem de mim o que você quiser. Mas sabe o que é isso? Profeta. Coragem para falar o que precisa ser dito. Sabe qual é o grande problema nosso, irmãos? Nós estamos às vezes fugindo de situações que nós não queremos falar o que precisa ser dito. Quantos casamentos estão indo por água abaixo porque não tem diálogo para falar o que precisa ser dito? Quantos relacionamentos de pais e de filhos estão indo por água abaixo porque não tem ninguém para falar o que precisa ser dito? Quantas igrejas estão indo por água abaixo porque não tem alguém para falar o que precisa ser dito? Deixa eu dizer, não precisamos ter medo da palavra de Deus. A palavra de Deus cura. Deixa eu dizer, a palavra de Deus cura.
Se a palavra de Deus abrir a ferida, a palavra de Deus mesmo tem o remédio para a nossa ferida. Nós não precisamos temer o confronto com a palavra de Deus. A Bíblia diz então que Jonas, ele prega a palavra, ele anuncia a profecia, e a cidade de Nínive creu na palavra de Deus. Eu pedi para que vocês repetissem esse versículo comigo, ou esta expressão, porque esta é uma expressão que ela me traz uma grande perplexidade. O versículo de número 4 diz: Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Irmãos, há muitas pessoas hoje que não dão mais créditos à palavra de Deus. E aí tem um bando de crente, principalmente, que eles não acreditam que Deus trabalha com juízo mais. Tem uma série de crente por aí que não acredita que Deus é Deus de confronto, mas não. Não, esse negócio aí de que Deus ameaça, não, Deus não é Deus de ameaça, porque Deus não precisa ameaçar. Não, Deus não ameaça ninguém mesmo, não. Deus só avisa. Deus só avisa. E aí você vê o que você faz com o aviso dele. Porque você, fazendo aquilo que lhe cabe a fazer, você colhe livramento. Agora você fazendo aquilo que não lhe cabe fazer, ignorando a voz de Deus, sabe o que nós colhemos? Sentença, castigo, destruição. E há hoje uma grande dificuldade das pessoas ouvirem a voz de Deus. E sabe, para mim, irmãos, o que mais me incomoda às vezes, é que há alguns lugares em que os religiosos, eles têm mais dificuldade de ouvir a Deus do que um pecador. De vez em quando, irmão, por exemplo, a gente está aqui num culto, e Deus está falando duro com a igreja, falando sério com a igreja. Aí faz um apelo para o povo vir à frente. Então, irmão, vem aqui, vamos orar junto. Os crentes ficam assim, irmão, olhando, fica um silêncio sepulcral. A impressão que se dá é que ou Deus está falando errado, Deus errou o e-mail, ele colocou, era para colocar um A, ele colocou um B, e aí o e-mail não chegou na sua caixa. Ou não tem ninguém aqui que não esteja na situação do que a palavra foi exposta. E eu vou dizer para você, eu sempre brinco com a Ana Luísa: Ana Luísa, não adianta que você não engane o papai, eu não nasci desse tamanho. Isto quer dizer que o tempo de vida me leva a entender que não é bem assim. Imagina, irmão, num culto como esse, é possível Deus falar num grupo menor, a palavra de Deus encontrar o coração certinho. Agora você imagina num culto de domingo, quando tem aqui 400 pessoas e Deus está dando uma palavra de repreensão. Será que no nosso meio não tem pessoas para ouvir e se arrepender? Aí sabe o que acontece? A gente faz um apelo, aí vem o que está lá no mundão, vem chorando, vem quebrantado, vem com o coração arrependido. E nós, irmãos, no alto da nossa religiosidade, não conseguimos voltar o nosso coração para Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos querendo ouvir mais sobre repreensão, nós não estamos querendo ouvir mais sobre castigo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a igreja de hoje ela está muito mal acostumada, os crentes gostam muito de, e aí, deixa eu dizer uma coisa para você,
tem lugares por aí que os crentes, eles vão atrás de profeta. Eles vão atrás de profeta para receber promoção, eles vão atrás de profeta para receber casamento, eles vão atrás de profeta para receber cura, eles vão atrás de profeta para tudo, irmão. Eles só não vêm num culto de oração, eles só não vêm num culto de ensino, eles só não vêm num culto de escola dominical, ele só não é um bom crente, mas ele está atrás de profecia. E aí deixa eu dizer, mas é tudo umas profecias combinadas. Eu vou ser bem sincero para você, meu irmão, ouça bem o que eu vou dizer. Tem profecia que você não precisa nem ouvir. Tipo assim, vem um irmão e diz, assim diz o Senhor, tenho visto suas lágrimas na madrugada. Você nunca levantou de madrugada para orar, você dorme igual uma pedra. Irmão, não precisa nem continuar a profecia, para de ser bobo, para de auto-sabotar a sua vida, enganar você mesmo. Você sabe que não está certo. A profecia já começa na mentira. Aí, que Deus que vai começar falando com mentira, irmão? Não tente se enganar, porque você não vai conseguir enganar nem a você, e quem dirá o Senhor nosso Deus. Está cheio de crente, irmão, e as profecias, irmão, as profecias hoje é tudo padronizada. Esses dias, irmão, me mandaram um vídeo de um profeta. Se eu estou num culto desse, e eu tenho assim, eu pego o microfone, irmão, eu sou meio colérico, eu dou uma microfonada na cabeça de uma pessoa daquela. Olha a conversa do tal profeta. Ele disse, tem alguém aqui com nome, aí ele falou, um exemplo, tá? Eu estou citando hipoteticamente. Tem alguém aqui, Renata? Aí, tem alguém com o nome de Renata aqui? Não tem, né? Igualzinho lá. Tem alguém aqui que conhece uma Renata? Irmão, aí não, irmão, tem que pegar uma pessoa dessa e fazer ele descer a pé, e tomar o sapato dele, fazer ele andando descalço na rua. E a igreja, o povo está aceitando esse tipo de gente no altar. Mas sabe por quê? Porque é o tipo de gente que quando ele concluir a profecia, ele vai dizer, porque o Senhor vai mudar o teu cativeiro, porque o Senhor vai mudar a tua sorte. Agora, sabe o que está difícil ouvir? Alguém que toma a palavra e Deus diz assim, arrependa-te, porque eu tenho contado os teus dias, e não tenho me agradado de ti. E eu vou dizer, não há nada melhor do que ouvir a voz de Deus, seja ela a maneira que ela vier. E se a voz de Deus vem para corrigir, bendito seja o Deus da disciplina, que nos corrige para o nosso bem. Nínive ouviu. Os crentes hoje não querem ouvir. Os crentes não querem mais saber de repreensão, não. Os crentes hoje, eles querem andar do jeito que eles acham que devam andar. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa falou, eu não creio dessa maneira mais não. Eu não creio que Deus é tão severo desse jeito e tal. Aí, irmão, eu não tenho muita paciência. Eu digo não, mas não é se você crê ou não, porque o que você crê ou não pouco importa. Eu não tenho muito tato, irmão. O que você crê ou não pouco me importa, irmão. Deixa eu dizer, a Bíblia não vai mudar para você ficar bonitinho na foto, para você caber na foto. Sabe quando a gente vai tirar a foto do grupo, aí está faltando um irmão, aí aperta todo mundo para caber aquele que está faltando. Não, na Bíblia não é assim não. Na Bíblia, ou você entra do jeito que a Bíblia ensina, ou então você só vai ficar de fora. É simples. A palavra de Deus não vai mudar não, meu irmão. E nós estamos precisando do confronto com a palavra de Deus. Eu gosto muito do sábio Salomão, porque o Salomão, ele ensinando o povo o poder daqueles que ouvem uma disciplina e acolhem a disciplina, a bem-aventurança de quem ouve uma repreensão e sabe que a repreensão é para o seu bem. Aí ele disse assim, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão.
O sábio, irmão, quando ele é corrigido, ele disse assim: isso aqui é pedagógico, nessa aqui eu não caio mais, daqui para frente eu só vou melhorar. Sabe o que faz o tolo? Não, eu não aceito não, não é bem assim não. Põe o dedo e diz: não, você que não está entendendo o meu ponto de vista. Então tá bom, fica com o seu ponto de vista. Fica com o seu ponto de vista. Ainda ele disse assim, ó: pobreza e afronta, verso 18 do capítulo 13. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Vou repetir: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a repreensão, mas a honra, mas o que guarda a repreensão será honrado. Se Deus está falando para corrigir, vamos corrigir, meu irmão, porque seremos honrados. O Senhor só disciplina e castiga a quem Ele ama. Ô, irmão, não tem coisa pior do que Deus nos entregar a própria sorte. Por exemplo, vocês já leram o livro de Samuel, ou pelo menos a história de Saul? Sim ou não? Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, Saul se tornou um homem que estava à sua própria sorte, à sua mercê. E deixa eu dizer, irmão, não tem coisa pior do que Deus olhar para alguém e dizer: a partir de agora é por sua conta. Não, irmão, não queira ouvir isso de Deus, não. Não queira. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 1, falando dos pecados que há sobre a humanidade, ele diz que Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscências. Deus os entregou à sua própria sorte. Tá bom a sociedade dos dias de hoje, irmão? E sabe por quê? E aí tem uns desavisados: o mundo está mal, cadê Deus? Não, Deus continua no trono, santo, perfeito, eterno, bondoso, misericordioso. É que Ele entregou os homens às suas próprias paixões e concupiscência. Aí é por isso que tem guerra, fome, miséria, pedofilia, assassinato, adultério, corrupção, violência e todas estas mazelas que nós estamos vivendo no nosso dia e não damos conta nem sequer de olhar para elas. Sabe por quê? Porque rejeitaram as repreensões. Vamos mais um pouco adiante, no capítulo de número 15 de Provérbios, está escrito assim: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Irmão, quem abandona os caminhos do nosso Deus, terá o confronto com aquilo que Deus determinou. Não tem como se desviar do que Deus determinou, não. E aí ele disse assim: e o que odeia a repreensão morrerá. Irmão, o salário do pecado é o quê? Então vamos parar de brincar com essa história. Aí tem umas pessoas que dizem: não, mas não é morte não. É morte mesmo, irmão. Tem um bocado de gente que está morto porque brincou com Deus. E tem outros que estão vivos e que quando morrer terão a morte eterna, que é pior do que se for só apenas perder a vida aqui. Se perder a vida aqui e entrar no céu, está no lucro. Verso de número 12: o escarnecedor não ama aquele que repreende, nem se chegará para os sábios. Irmão, a pessoa que ela é escarnecedor, você fala com ela, sabe o que ela faz? Ela se ofende. Você já tentou dar conselho para alguém, desculpa, estúpido? Para alguém assim, com esse padrão aqui de escarnecedor? Eu já, até pelo ofício pastoral. É um murro numa ponta da faca. A pessoa é estúpida, é áspera, é orgulhosa, se ofende. Você não está falando pessoalmente, você está falando de erros, de conduta, e a pessoa leva o tema para
para aquilo como se fosse uma rixa pessoal. De vez em quando, irmão, eu trato assuntos. Eu já tratei assuntos na igreja e para preservar a pessoa, preste atenção, a pessoa pecou, aí você vai lá e trata a pessoa, no privado, no particular. E aí, como é algo que precisa ser corrigido, você pede para a pessoa vir aqui no dia de culto, pedir perdão para a igreja. A pessoa sai daqui e conta uma história a respeito do pastor. Porque o pastor não fez, porque o pastor não acariou, e aí começa a criar, buscar culpados e culpados e culpados. Sabe quem é esse? O escarnecedor. O escarnecedor, ele age assim. Para fecharmos, amados irmãos, versículo de número 32 de Provérbios, capítulo 15. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A Bíblia diz que os ninivitas fizeram o quê? Fizeram o quê, irmãos? Ouviram e obedeceram a palavra do profeta. Todos eles entraram num conflito com as suas atitudes. Preste atenção, não houve salvação em termos espirituais para Nínive, mas houve livramento nacional para aquele povo. Aquele povo naquele momento se arrependeu da conduta, uma conduta leviana de morte, de assassinatos, de opressão, de misérias, de pedofilias e de violência e tudo isso. E quando eles ouvem a palavra de Deus, eles dizem: nós precisamos se arrepender. O rei rasgou as suas vestes, colocou cinza sobre ele em símbolo, em sinônimo de humilhação e de quebrantamento, tal qual como ele, toda a cidade assim também procedeu, e ele deu um decreto: nesse dia ninguém vai comer, nem criança que bebe leite, nem animal, nem idoso, nem ninguém. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus olhou para os ninivitas e disse: é isso que eu quero do meu povo. É isso que eu quero do meu povo. E aí eu fico pensando que isso dá um nó na cabeça, sabe por quê? Porque Jonas é um profeta que conhece a história de Israel. Israel tem dificuldade em se arrepender. Ele vai lá, prega um sermão. Exemplo, vocês são estudiosos da Bíblia. A Bíblia diz, e Jeremias conta isso, que ele passou 21 anos pregando uma mensagem. Quanto tempo, irmão? 21. Imagina você pregar uma mensagem 21 anos e o povo só assim para você, ó. Aí vai um profeta numa terra de terroristas, prega uma mensagem com uma voia, com má vontade. Um dia a mensagem entra no coração do povo, o povo se arrepende. E Deus diz: é assim que eu quero que faça, e se vocês se arrependerem, eu não faço o que eu iria fazer. E Deus não fez, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E a Bíblia diz que o Senhor então, tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. O nosso Deus não tem prazer na nossa destruição. O nosso Deus não tem prazer em colocar-nos num paredão e colocar sobre nós acusações e castigos. O nosso Deus é longânimo, que nesta noite, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos o confronto da palavra de Deus, haja em nós disposição de voltar ao primeiro amor, de voltar às primeiras obras, de
voltar para o centro da vontade de Deus, de voltar para o caminho da obediência, de renunciar à nossa má conduta e nos alinharmos à palavra de repreensão, a fim de que sejamos acolhidos pela disciplina de Deus que visa tão somente a nossa cura, a nossa restauração, o nosso bem. A minha oração é, irmãos, para que nós estejamos mais sensíveis, para que nós estejamos mais submissos. Deus fala, irmãos, e nós precisamos ouvir. Este final de semana eu estava numa conferência para a família, e eu cheguei em casa e falei com a Silene. Eu nunca apanhei tanto, filha, como doeu. E aí eu tenho uma opção: ouvir tudo o que ouvi e segunda-feira começar do mesmo jeito, ou ouvir tudo o que ouvir e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor falou comigo, o Senhor apontou os meus erros, o Senhor apontou para mim o que eu preciso melhorar, e como Deus me mostrou coisas que eu precisava melhorar. E quando foi no domingo mesmo, eu não esperei segunda, no domingo mesmo, eu reuni e comecei a fazer os ajustes que eu entendo que Deus estava requerendo de mim a ser feito na minha casa, em alinhamento com a minha esposa. E você sabe qual é a grande expectativa do meu coração? É que o Deus que falou é o Deus que também fez as suas promessas. Se vocês obedecerem a minha voz, se vocês obedecerem os meus caminhos, vocês vão comer o melhor desta terra, vocês vão estar por cima e não por baixo. Irmão, Deus não está brincando quando Deus está falando isso com a gente, não. O melhor de Deus é para quem obedece, o melhor de Deus é para quem anda com Ele em temor e obediência. O melhor de Deus é para mim, é para você, que temos um coração disciplinável. Nós somos discípulos, irmãos, sim ou não? Nós somos aprendizes, nós somos humildes para ouvir a repreensão do Senhor e corrigir a nossa rota, a fim de que o nome dEle não seja uma vergonha sobre a nossa vida, a fim de que o nome dEle seja glorificado pelo nosso modo de viver. Minha oração é que Jesus lhe ajude, que Jesus me ajude, que Jesus ajude a igreja do Helena, que nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus é bom, longânimo, e Ele não tem prazer no nosso sofrimento, na nossa adversidade. Amém, meus irmãos? Vamos em pé, orarmos.